A paz do Senhor. É assim que Jesus ressuscitado cumprimenta os seus apóstolos e discípulos após a ressurreição. Que a paz do Senhor esteja com você agora. São 50 dias até Pentecostes e nós já chegamos no 10º dia, graças a Deus, para meditar as leituras da missa, a liturgia da palavra. São 3 leituras durante a semana. Então a primeira leitura, Salmo e Evangelho. Nós aqui, nesse estudo, nesse caminho até Pentecostes, nós vamos dar uma maior ênfase à primeira leitura e ao Salmo, claro, sem deixar de falar do Evangelho, porque, graças a Deus, muitos irmãos nossos já fazem a meditação do Evangelho do dia. Então nós queremos que esse estudo nosso aqui, estudo orante, seja um acréscimo a tudo que já se faz com relação ao Evangelho do dia. Então nós fazemos aqui a meditação sobre a primeira leitura e o Salmo e qual a relação com o Evangelho do dia. Hoje, na primeira leitura, é Atos 5, 17 a 26, o Salmo é o Salmo 33 e o Evangelho João 3, de 16 a 21. Então vamos a Atos dos Apóstolos 5, versículo 17, e o tema é Anúncio na perseguição. Importante, hein? Anúncio na perseguição. Vamos ler então? Mas antes, ajude ao nosso canal, aperta em inscrever-se, aperta aí no sininho, em curtir, que assim você está ajudando na evangelização. E quem ajuda na evangelização tem méritos de evangelizador. Eu já agradeço antecipadamente. Vamos então aqui ao que eu destaquei nessa primeira leitura de Atos 5:17. Primeiro, que depois de tantos milagres e prodígios feitos pelos apóstolos e tanta gente os seguindo, gostando deles, porque eles conquistaram a simpatia de todo o povo, isso gerou uma grande inveja. E diz aqui no versículo 17, levantaram-se então o sumo sacerdote e os seus partidários, a seita dos saduceus, que não acreditavam na ressurreição, cheios de inveja. Em outra tradução diz assim, cheios de ódio. A inveja realmente é uma espécie de ódio, né? E a inveja é uma dor que se sente por ver o outro bem, por ver a vitória do outro, por ver o progresso do outro. Dói na pessoa. Isso é inveja. Então eles sentiam essa dor, esse ódio, essa inveja. E aí deitaram a mão nos apóstolos e meteram-nos na cadeia. Eles foram presos pela segunda vez agora. Da primeira vez eles os ameaçaram e soltaram, mas agora eles prenderam de verdade, meteram-nos na cadeia. Mas o Senhor enviou um anjo que abriu de noite as portas do cárcere. Foi uma libertação milagrosa. Da primeira vez eles foram salvos, soltos sob ameaças. Agora a libertação foi milagrosa. Um anjo de noite veio e abriu as portas da cadeia para eles saírem. E ninguém percebeu. No outro dia, aliás, o anjo, quando os soltou com a seguinte ordem: ide pregar ao povo as palavras dessa vida. Apresentai-vos ao povo e pregai as palavras desta vida. Que vida? A vida em Cristo, a vida no Espírito, a vida do ressuscitado. E de pregar ao povo as palavras desta vida. E onde é que nós encontramos as palavras dessa vida? Aqui, na palavra de Deus. Que bom que você está fazendo comigo esse itinerário bíblico até o dia de Pentecostes. Espero que você persevere, porque nós estamos crescendo juntos. Para mim está sendo um grande aprendizado, né? Eu tenho que pesquisar, rezar, meditar sobre a palavra antes de gravar. Então eu estou aprendendo muito. Espero que isso seja um crescimento para você também. Depois que os prenderam, reuniram-se então as autoridades eclesiásticas, chamada o Grande Conselho. E esse Grande Conselho então mandou no outro dia, no dia seguinte, buscar os apóstolos na cela. E aí é uma cena engraçada, porque como eles não perceberam que o anjo soltou eles, depois voltaram os guardas, saíram lá para buscar eles. Quando voltaram, no versículo 23 diz assim: achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, os guardas em pé diante das portas, e no entanto, abrindo-as, não achamos ninguém lá dentro. Eles ficaram sem entender o que tinha acontecido, porque eles estavam presos, estavam trancados, os guardas estavam na porta e não tinha ninguém lá dentro. Eles ficaram confusos, perplexos sobre o que tinha acontecido. Mas na mesma hora entrou um outro para trazer uma notícia para eles, dizendo assim: aqueles homens que metestes no cárcere estão no templo
pregando ao povo, já estavam evangelizando de novo, cumprindo a ordem do anjo, idem, pregai as palavras dessa vida. Então eles que achavam que tinham prendido os apóstolos, os pregadores, que tinham prendido o evangelho, a pregação, se surpreenderam, porque eles já estavam pregando de novo. Assim nasceu a nossa igreja, irmão. Ninguém cala quem conhece a Jesus. Ninguém cala aquele que é cheio do Espírito Santo, por mais perseguidos que seja. Olha só, aqueles homens que metestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. E depois o versículo 26, que é o último. Foi então o comandante do templo com seus guardas e trouxe-os sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Termina aqui, com certeza amanhã haverá uma continuidade dessa passagem. Eles foram trazidos para um julgamento. Mas o que fica dessa palavra aqui? Que Deus nos liberta e mais a presença dos anjos em nossa vida. Nós temos ouvido falar muito dos anjos da guarda, mas de onde que a igreja tira essa história dos anjos da guarda? Em muitas passagens bíblicas, os anjos libertam. Desde lá de Nossa Senhora e São José, quando o anjo aparecia em sonhos a José, dizendo, foge para o Egito, agora pode voltar do Egito. Então, há uma proteção dos anjos, e isso é real. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, isso está no Salmo, deu uma ordem aos seus anjos para te guardarem. Eu quero invocar essa palavra sobre você agora, meu irmão, minha irmã. Você que está passando tantos perigos, todos nós estamos passando tantos perigos agora, toda violência, desemprego, crise econômica. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos. E qual foi a ordem? Deu uma ordem para te guardarem, para que não tropeces em nenhuma pedra. Eu creio nos anjos. São figuras bíblicas, reais. E a nossa igreja nos ensina que existe um anjo para cuidar de cada um de nós, é o anjo da guarda. E esses apóstolos eram cuidados por anjos, eram libertos por anjos. Por isso, nada abalava a fé deles. Que a proteção dos anjos esteja com você também nesse momento. E aí? Bom, já que falou de anjos, qual que é o salmo? O que é que fala o salmo hoje? O salmo 33. Eu destaquei aqui o último verso que vai ser lido na missa hoje. Diz assim: o anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Aqueles apóstolos têm em Deus o seu refúgio. E o anjo do Senhor acampa, quer dizer, não é que ele vai ali te socorrer em uma ou outra situação, não, ele está acampado, ele está junto a ti, ele está morando ali, ele está acampado ao redor daqueles que temem ao Senhor. Aleluia! Provai e vede quão suave é o Senhor. Depois, nós vamos para o Evangelho. Você viu a ligação aqui do Salmo, claramente, falando dos anjos. A primeira leitura, os anjos libertaram os apóstolos. E agora vamos ao Evangelho. O Evangelho é maravilhoso, João 3, 16 a 21. Porque começa com a seguinte frase: Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. Essa é uma palavra maravilhosa, é uma espécie de resumo do Evangelho. Deus amou tanto o mundo, a mim e a você, que deu seu Filho unigênito. Esse dar o seu Filho unigênito é dar em sacrifício, é dar na cruz. Deu a vida por mim, por você. Jesus desce da glória, se faz escravo, e sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda a língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Então essa primeira frase é demais. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra. Deus não quer que a gente morra, mas para que tenhamos a vida eterna. Por quê? No versículo 17,
Ele não enviou o seu Filho para nos condenar. Ao contrário do que se pensa geralmente aí pelo mundo, quem ainda não conhece o Evangelho. Nossa, Jesus veio para condenar o mundo. Não. Quando Jesus veio, o mundo já estava condenado. Jesus veio fazer a diferença, nós já estávamos condenados. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não foi para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Jesus veio para me salvar, para te salvar, não para condenar. Então, Ele é a luz que veio ao mundo para iluminar todos os homens. Ele é a luz. Quem pratica o mal, odeia a luz. Vou repetir, quem pratica o mal, odeia a luz. Por quê? A luz mostra claramente seus erros, seus pecados. Você percebe que as pessoas que levam a vida muito desregrada evitam ir para a igreja. Os que praticam o mal odeiam a luz. Os que praticam o mal odeiam quem está na luz. Eles odeiam as pessoas que rezam, as pessoas que andam com o terço na mão, com a Bíblia. Por quê? Eles sabem que aquela luz vai revelar a sua iniquidade, o seu pecado. Eles odeiam a luz. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Enquanto as duas primeiras leituras falaram da presença dos anjos, para cuidar, para salvar e zelar, o Evangelho fala da presença do próprio Filho de Deus, também para nos salvar, nos cuidar e libertar. Aleluia. Então, irmãos, esta é a palavra da liturgia para hoje, para a nossa vida, para a nossa vivência. Eu te convido agora a fechar os olhos. Vamos orar essa palavra. Senhor, eu vos agradeço pela presença dos anjos na minha vida, na minha casa e na minha família. Quero vos louvar, Senhor, pelo meu anjo da guarda, pelo anjo da guarda dos meus filhos, da minha esposa, da minha nora e dos meus netos. Obrigado, Senhor, porque os teus anjos acampam ao redor de cada um deles. E nenhum de nós foi atingido, posso testemunhar isso, para a glória do vosso nome. Quero vos louvar, Jesus, porque te entregastes na cruz, como prova de amor do Pai. De tal modo o Pai nos amou, que entregou a ti, Jesus, como nosso Salvador e Todo-Poderoso. Quero vos louvar porque o teu sacrifício na cruz tem valor na minha vida. Eu quero ainda um dia, Senhor, naquele dia, vos louvar diante do trono da glória, junto aos santos e anjos. Que ali esteja também a minha voz, glorificando o vosso nome. Assim seja, Senhor, para a honra e glória do Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, irmãos, com a liturgia da quinta-feira. Fique com Deus.